Deuteronômio capítulo 18, a herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão uma porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois, de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas, além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Advertência contra práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime e sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio, capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá, para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e eu levantar o machado para derrubar uma árvore e o ferro escapar, e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhes ordeno: amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição de que ele planejava para o seu irmão.
Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20, as leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: Alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte a ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, na cidade das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade, a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 21. Os casos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do campo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênção em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: As nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, onde vocês poderá haver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois, você poderá chegar-se a ela e tornar-se seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou.
O direito do filho mais velho. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for o filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece a seu pai nem a sua mãe e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você ou se você não conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não mare a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. As violações do casamento. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la, falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentaram a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ele e os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os 2 à porta daquela cidade e apedrejem-no até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente um homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela.
Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Breve comentário sobre os capítulos lidos. Hoje nós lemos Deuteronômio do capítulo 18 ao capítulo 22 e eu queria comentar só alguns versículos de forma específica. O primeiro é o capítulo 18, no versículo 13, que fala assim: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Como que você pode permanecer inculpável diante de Deus? Como é que eu posso permanecer se nós estamos envoltos ao pecado todos os dias? O apóstolo Paulo, ele comenta lá em Coríntios que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você precisa se avaliar. A palavra do Senhor fala lá no Salmo 19, quem pode distinguir os próprios erros? Mostra-me a minha falta, mostra-me o meu pecado. Você precisa fazer essa constante oração e falar: Senhor, tem algo em mim que está ruim? A minha consciência tem me condenado de alguma forma? Ora, faz essa oração. Sempre que seja uma constante na sua e na minha vida, porque assim a gente vai se manter inculpável perante o Senhor. Porque às vezes a gente pode ir contra tudo, mas não tem como ir contra a nossa própria consciência. Às vezes a gente consegue esconder o que a gente faz de várias pessoas. Às vezes as pessoas não sabem o que você faz, algum pecado que você comete ou que eu cometo, mas a consciência acusa. Existem sim algumas pessoas que já lutaram tanto contra a própria consciência que a consciência ficou cauterizada. E aí elas fazem o mal sem nem mesmo sentir peso na consciência. Mas que não seja o seu caso nem o meu, que a gente possa se manter inculpável diante do Senhor, tendo essa prática constante da purificação, da limpeza. Assim como você toma banho com frequência para tirar a sujeira do seu corpo, que você também tenha a frequência de orar, de se purificar diante do Senhor, para tirar as impurezas da sua alma e do seu espírito. No versículo 15 desse mesmo capítulo é tão lindo que Moisés está falando que o Senhor levantaria no meio deles um outro profeta. E a gente vê o cumprimento dessa palavra em Jesus. E a gente vai ler isso lá na frente, no Novo Testamento. No capítulo 19 tem um versículo 8 que eu achei muito interessante, que fala assim: se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território como prometeu, separem então mais 3 cidades. E isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhes ordeno: amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território. Para tudo na vida existe uma condição. E é muito interessante que a gente espera que o Senhor faça um milagre, que o Senhor abra as portas, mas vai sempre existir uma condição que vai depender de você e de mim. O Senhor, ele abre a porta, mas é você que anda. O Senhor, ele abriu ali um mar vermelho com Moisés, mas o povo precisou andar. Será que existe alguma área na sua vida que você não está andando? Que você pede para Deus: Senhor, abre a porta, abre a porta. E o Senhor abre, o Senhor te mostra o caminho, Ele te dá a estratégia. Mas você não anda, você não faz, você não se move. Existe sempre um se, uma condicional. E que essa condicional possa ser cumprida da minha e da sua vida. Que você possa orar: Senhor, me mostra o que eu não estou fazendo, aonde que eu estou procrastinando, aonde eu estou parada. Me ajuda a não ser apenas ouvinte, mas praticante. Agora no capítulo 20, o versículo 1 fala assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Fala comigo, em um cenário de guerra, como você estaria? Eu estaria apavorada, eu estaria morrendo de medo. Ainda mais se tivesse um exército o dobro do meu. Mas o Senhor, ele fala aqui: não tenha medo. Quando a gente vai vivendo com o Senhor, a gente entende que não importa o tamanho do inimigo. Se Deus está com você, a vida cristã é um contínuo aprendizado de como depender do Senhor. Aqui o Senhor está ensinando, não só no livro de Deuteronômio, mas a gente vê isso em toda a escritura bíblica, de que não importa a realidade externa. Quem comanda é Ele. Você vai lutar, você vai estar lá, você vai fazer a sua parte, sim, mas é do Senhor é a guerra. O Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. Então não tema, não tema, não tema. É difícil não temer? É. Não é fácil não.
Mas se a gente tem essa palavra, você pode se agarrar a ela, você pode acreditar na Bíblia. A minha mãe sempre fala, ou você acredita na Bíblia, ou não acredita. E rasga e vai fazer outra coisa. Mas se você acredita, acredite por completo. O Senhor falou para você não temer? Não tema. Não tenha medo. Pronto, acabou. Falou, Senhor, essa situação tá assim, tá complicada. Eu tô entrando numa guerra, mas o Senhor falou para eu não temer, que o Senhor estaria comigo. Então eu não vou temer. E pronto, acabou. E aqui, continuando no capítulo 20, ele fala lá no versículo 18. Ele tá falando sobre as cidades que seriam conquistadas e os povos que deveriam ser destruídos. A gente tá falando de guerra. E guerra, alguém ganha e alguém perde. E aí é interessante porque Deus fala, olha, destruam esses povos totalmente. Por quê? Porque está no versículo 18, senão eles o ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Olha só, eles ensinarão a praticar coisas repugnantes. As coisas repugnantes funcionam assim. Primeiro, pra gente é totalmente repugnante. Daí um pouco vira normal. Daqui um pouco aquilo ali é aceitável. Quer ver algo repugnante? Aborto. Antes você pensar em um aborto, em um assassinato de uma pessoa, porque um bebê, mesmo na barriga, não é extensão do corpo da mulher, então a gente está falando aqui de um indivíduo. Antes você pensar na morte de um indivíduo, de um bebê indefeso, era repugnante. Era um absurdo. Hoje se tornou comum. Todo mundo conhece alguém que fez um aborto, existem as clínicas de aborto, esse tanto de gente que defende o aborto por N motivos. Hoje é comum. Já em algumas nações se tornou aceitável. Em algumas nações, em alguns países, o aborto ele é legalizado, mesmo acima lá dos 5 meses. Então é por isso que o Senhor estava falando com os israelitas para terem o cuidado de exterminar totalmente o inimigo. Por quê? Porque senão eles iam aprender a praticar coisas repugnantes. Cuidado com o que você absorve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você aceita. A gente recebe tanto um tipo de informação que antes algo que era repugnante acaba sendo normal. Antes você vê uma mulher pelada na rua, deveria ser repugnante, assustador, que absurdo, que falta de pudor. Mas já há muito tempo você vê aí, na época do carnaval, uma mulher sambando pelada na televisão. Já deixou de ser repugnante, mas deveria ser. O pudor sumiu. Então, que a gente tenha cuidado com os nossos olhos, cuidado com o nosso coração, para mantermos, igual a gente leu antes, inculpáveis diante do Senhor. Agora, no capítulo 21, é muito interessante que ele fala aqui, no versículo 22, se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele não tinha nenhum motivo para ser executado, mas mesmo assim ele foi. E ele foi exposto ali em um madeiro e ele levou toda a maldição no meu e no seu lugar. No capítulo 22, o Senhor também está falando sobre diversas leis, e eu só queria pontuar o versículo 3, que fala assim: faça o mesmo com o jumento, com a capa, ou com qualquer coisa perdida que encontrar. Olha só, o Senhor está falando sobre achados e perdidos. Mas ele termina aqui o versículo: não ignore o fato. E é um desafio para a gente não ignorar o fato. A gente vive com muitas informações, com muitas coisas acontecendo ao nosso redor, e o que a gente mais faz é ignorar o fato. A gente ignora as pessoas mendigando, a gente ignora a causa da viúva, a causa do órfão, a causa do idoso, a gente ignora o fato. Quer dizer que eu vou ter que abraçar o mundo e tomar conta de tudo e tentar cuidar de todos os problemas do mundo? É claro que não. Você pode olhar e não ignorar o fato que está acontecendo aí, no seu condomínio, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. O que está acontecendo perto de você, que você pode fazer alguma coisa? Com o advento da internet, a gente recebe muitas informações. E às vezes, no auge da nossa indignação, a gente faz assim: eu vou compartilhar esse post aqui, porque isso é um absurdo. O compartilhamento das informações é realmente muito importante, mas a sua atitude, a minha, precisa ser ativa. Hoje, eu consigo atuar lá na guerra da Ucrânia? Eu não. Mas o que eu posso fazer?
O que está em minhas mãos para fazer aqui, na minha comunidade, no meu entorno, na minha família? Eu não vou conseguir resolver os problemas de todo mundo, mas eu posso não ignorar os problemas aqui, do meu bairro, aqui da minha rua, aqui do meu condomínio. Que o Senhor nos ajude a nos importarmos com a nossa salvação e nos mantermos inculpáveis, igual a gente leu no início do capítulo, e nos importarmos também com os outros. E aí a gente vai estar ali cumprindo aqueles 2 maiores mandamentos que Jesus fala: amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que o Senhor te ajude e me ajude a não falarmos tanto, mas agirmos em conformidade com o que a palavra nos orienta. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê graça de permanecermos inculpáveis diante de ti. Senhor, nós erramos em muitas coisas, mas nós pedimos a tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Pai, a nos importarmos assim como o Senhor se importa, assim como o Senhor vê a causa da viúva, do órfão, do idoso, que possamos agir perto de nós, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso bairro. Nos ajude, Senhor, a sermos agentes que honrem o Senhor, que glorifiquem o teu nome, que sejamos agentes de salvação no meio da nossa sociedade, no meio da nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, coloca aí no comentário: eu me importo. Eu vou saber que você chegou até o final. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém aí, compartilha nas suas redes sociais. A gente está terminando agora o livro de Deuteronômio e com esse projeto você tem a oportunidade de ler a Bíblia toda. A gente sabe como é um desafio ler a Bíblia toda, mas aqui você tem essa oportunidade. Então que você possa aproveitá-la. Se você não viu os vídeos anteriores, vê. A gente começou com Gênesis, com a graça de Deus, iremos até Apocalipse e teremos aqui nesse YouTube a leitura completa da Bíblia, se Deus assim nos permitir. Então até amanhã. Tchau!